Aquecedor com termostato é tudo igual? Qual que é a melhor forma de instalar o aquecedor dentro do seu aquário? Qual é a rotina de manutenção para que você faça o melhor uso do produto? Precisa calibrar? Como limpar? Tem validade? Preciso trocar periodicamente? Tem garantia um equipamento elétrico, né, que a gente vai utilizar nos nossos aquários? Essas e outras perguntas, inclusive com dicas aí de como você conservar e extrair o melhor rendimento dos seus aquecedores com termostato, eu, Antônio Cândido, do canal Antônio Cândido do Aquarismo Brasil, vou trazer aqui direto da Onda Aquários. Então você fica até o final, já deixa seu like no vídeo e se inscreva, porque depois da vinheta você vai saber de tudo sobre os aquecedores com termostato. Um bom vídeo para você! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido do Aquarismo Brasil. Nós estamos nos estúdios da Onda Aquários para apresentar para vocês o que é um aquecedor com termostato, como que ele funciona, quais as diferenças de aquecedor com termostato e também como você calibrar o seu equipamento. Então, pessoal, fica até o final porque esse vídeo tem muita informação para você. Vou mostrar a linha Roxin. A linha de aquecedores Roxin é bem completa, contém diversos tipos e ela é dividida em duas classes. A classe iniciante, que é a Q3, e a classe avançada, que é a Q5. Nós temos aqui dois aquecedores, um Q3 e um Q5, para que a gente possa entender a diferença dele, tá? Eu vou abrir primeiro aqui um aquecedor de 50 watts, que é o Q. Eu vou abrir primeiro o Q3, tá? Para vocês verem. Ó. Pessoal, uma coisa muito importante. Quando você for tirar o seu aquecedor com termostato da caixa ou quando você for escolher o seu equipamento, escolha um que tenha isso aqui, ó, que é muito importante. É o manual de instruções em português, tá? Para que você tenha aí segurança na hora de instalar o seu equipamento, tá? Porque pode correr riscos aí para a sua saúde. Pessoal, ó, nada melhor do que falar de aquecedor com termostato na prática. Então, nós estamos aqui no setor de manutenção da Onda Aquários para falar com o meu amigo Cláudio, que é o responsável técnico pelo setor de manutenção, vai mostrar como que é o funcionamento do aquecedor com termostato, vai mostrar as partes internas dele e também vai mostrar como deve ser feita a primeira instalação. Tudo bom com você, Cláudio? Tudo bom, beleza. Beleza, tamo aí, ó, bom dia. Cláudio, fala aqui pra mim, o que nós temos de aparelho para mostrar para o pessoal? Hoje a gente está com um Q5 de 200 watts, né? Pra gente ver aqui o funcionamento dele, né? Tá, então a primeira coisa é tirar da caixa. Quando você tira seu aparelho da caixa, qual que é o cuidado que o aquarista deve observar? Primeiro ver se tá tudo íntegro, né? Se teve alguma coisa no transporte, né? Ele vem com as ventosas dele, né? Certo. Tem o equipamento aqui, né? É coisa mais simples, né? Escala dele e tudo, né? Vamos colocar ele no aquário. Primeira coisa, posso prender as ventosas nesse espaço aqui? Não, porque essa parte aqui é onde tem o maior aquecimento por causa da resistência, né? Isso aí pode dar alguma interferência, né? Então, recomenda-se pegar dessa parte aqui para cima, né? Colocar aqui pra... Então vamos lá, coloca aí, ó. Vou colocar o aquecedor com termostato no nosso aquário, aqui na Onda Aquários. Climatizar aqui, para ele se ambientar, né? Para depois você
acionar ele, que é o que fala no manual, né? Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer quando for adicionar um aquecedor com termostato no aquário, dentro do aquário... A primeira a gente ajusta, certo? A temperatura que a gente quer, no caso que eu vou deixar ele para 20, 26 graus, né? Legal. Uma bomba ali para fazer essa circulação aqui, né? Aqui, como que é um aquário de teste, tá? Embora esse aqui seja de 200 watts, né? Seria para uma capacidade máxima para 200 litros, né? Sim. Eles fazem essa relação, 1 litro para cada watt, né? Legal, cara. Olha lá, esse cada watt para cada litro. Sim. Né? O nosso aqui ele tem em torno de uns 30 litros, tá? É só para fazer uma teste demonstração mesmo de funcionamento. Instalei agora, já posso ligar agora não? Não, agora a gente deixa ele de 10 a 15 minutos para se climatizar com a temperatura da água aqui, tá? Enquanto o aquecedor com termostato vai climatizando a temperatura, meu amigo Cláudio vai mostrar ele por dentro, galera. Então, agora o que nós temos aqui, Cláudio? Então, aqui temos os dois modelos, né? Que a gente tem o Q5 e o Q3, né? Aqui eles já estão sem o vidro dele, sem a capa toda para mostrar a parte interna dele, né? A grande diferença entre eles é como está disposto as resistências, né? Você vê que o Q3 ela está nesse espiral aqui, né? Sim. Pega essa parte toda. E o Q5 ele é mais elaborado aqui, né? Essa parte mais horizontal, né? Assim, né? Sim. Então, o funcionamento dele, assim, falando de uma parte bem mais simples, né? Ele existe esse circuito eletrônico, né? Que controla a sensibilidade dessa parte mecânica aqui, que seria duas chapinhas aqui de metal, que elas têm uma sensibilidade à temperatura, né? Onde que elas colam o contato aqui, quando você aciona ele, aí conforme tendo a temperatura que ele vai aquecendo, eles vão tendo uma dilatação? Uma dilatação, isso, aonde que vai chegar no ponto determinado que ela abre o contato aqui, aonde que para, aonde cessa o aquecimento, tá? Cara, que legal, mano. Eu não sabia disso. Outra coisa bem interessante é que muita gente perde aquecedor com termostato na hora que vai fazer na hora que vai fazer a instalação, a pessoa acaba perdendo seu aquecedor. Por quê? Porque não toma os cuidados básicos. Primeiro cuidado que você deve tomar quando você for adicionar aí o seu equipamento no aquário, pessoal, ó, ventosa, tá? Tem um local correto para que ela seja fixada, tá? Nunca você deve fixar, isso serve para a maioria das marcas, nunca você deve fixar nessa parte onde se concentra a resistência, porque aqui é onde aquece. E sobre resistência, nós vamos falar sobre a durabilidade dela daqui a pouquinho, tá? Ó, você deve instalar aqui, ó, na faixa preta, tá? Tem até uma setinha aqui, ó, um risquinho, que você deve fazer a instalação aqui e fixar no seu aquário. Qual que é o melhor local para se fixar no aquário? Imagine que isso aqui é um aquário, pessoal. Qual que é a ideia? Eu gosto de fixar e recomendo para que os amigos seguidores fixem o aquecedor com termostato no meio do aquário, tá? Você deixa ele fixado dessa forma. Os aquecedores com termostatos Roxin, ele tem a capacidade de ficar totalmente submerso, tá? Então você pode deixá-lo submerso, ou se você quiser deixar a ponta do aquecedor para fora, essa extremidade onde você faz o ajuste para fora, você também pode, mas lembrando que você deve manter o nível mínimo de água aqui, ó. Tem uma indicação aqui que você não deve deixar a água descer. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a água que está ali no aquário evapora, e isso pode
fazer com que o seu aquecedor reduza a vida útil aquecendo essa área seca. Bom, para você entender o que é um aquecedor com termostato, esse é um dos vídeos que vai ser bem detalhado, explicando para você, amigo aquarista, que tem dificuldade aí de compreender, porque não tem tanto material disponível na internet falando sobre aquecedor com termostato. Eu tenho um vídeo que fala só sobre a calibração, tá? A gente não entrou em tantos detalhes. Nesse eu vou entrar em mais detalhes para que ele seja um vídeo mais didático para você. Instalou um aquecedor com termostato no aquário. Vou ligar na hora? Não vai ligar na hora, tá, galera? Você vai manter o seu equipamento pelo menos 5 minutos no aquário para que essa parte de quartzo ela equipare a temperatura do aquário. Isso evita que no Q3 ou na maioria dos aquecedores tenha choque térmico e acabe estilhaçando. Muita gente que começa no aquarismo já faz a instalação e liga na hora. E na hora que liga já vê uma rachadura aqui no aquecedor, tá? Então isso é mau uso do produto, tá? Geralmente não é coberto pela garantia. Lembrando que esses aquecedores aqui têm garantia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de 3 meses, tá? Ele tem 110 e 220 volts. Dado então os 10 minutos, meu amigo Cláudio da Onda Aquários, do setor técnico aqui de assistência técnica da Onda Aquários, vai ligar o aquecedor com termostato. Uma referência, né? Eu coloquei ele ali para 26 graus, né? E a temperatura da água aqui você pode ver que está em torno de 24 graus ali, né? Certo. E aí como que eu sei que o aquecedor está ligado? Por exemplo, tem alguma indicação? Assim, ele tem aquela luz LED dele ali, aquela luz piloto. A hora que a gente liga aqui, ela vai acender aqui, né? Ó. Lá, acendeu. Olha isso, gente, muito legal. Então quer dizer, quando ela está acesa, ela está indicando que ele está em funcionamento, ele está tendo o aquecimento, né? Aí quando que ele chegar próximo à temperatura nossa ali, né, que foi ajustada, ele abre, né, como foi falado antes, né, e aquela luz ali apaga, né. Tá certo, Cláudio. Obrigado, viu, amigo? Tamo junto. Valeu. Uma coisa bem importante, eu vou falar sobre calibração, tá? Você ligou lá o aquecedor. O que você vai fazer para você calibrar? Primeiro, aqui nós temos uma chave seletora, tá vendo? Onde você vai selecionar a temperatura aproximada. Gente, não é uma temperatura exata em quase nenhum dos aquecedores, tá? Ela é uma referência para que você tenha aí um norte para seguir. Onde é que você vai medir a temperatura exata? Você vai medir a temperatura exata no termômetro, tá? No termômetro do seu aquário. Então, você deve utilizar o aquecedor com termostato associado a um termômetro, e é o qual eu recomendo os termômetros Soma, tá? Para que você possa aí ter uma temperatura precisa no seu aquário. Beleza. Gente, tá aqui 28 graus, eu quero manter meu aquário a 29. Eu vou mantê-lo a 29? Eu vou ligar lá e setar ele em 29? Não, você não vai fazer isso. Você vai colocá-lo na temperatura máxima. Por quê? O seu aquecedor vai ligar e aí a temperatura vai elevar gradativamente, ele vai desligar, vai ligar, vai elevar gradativamente para não ter estresse aos peixes e também não danificar o equipamento. E aí, quando chegar na temperatura de 29, que é que você quer, você volta a chave seletora para a temperatura 29, aqui no aquecedor. Porque fazendo isso, você está indicando para o aquecedor, quando baixar a temperatura da água, ele vai ajustar até a temperatura que você setou, que você configurou no seu aquecedor com termostato. Você entendeu? Assim você consegue manter a precisão do aquecedor com termostato no seu aquário. Agora você me pergunta, qual é o aquecedor ideal para o meu aquário?
eu, Antônio, recomendo que você tenha aí 1 watt por litro, se você for utilizar os aquecedores com termostato da Roxin. Então, sempre você deve consultar o manual do seu fabricante, que ele vai indicar a wattagem correta para você utilizar no seu aquário, tá? Nos aquecedores Roxin, eu recomendo que você utilize 1 watt por litro, tá? Agora vamos lá, pessoal. Diferenças entre o aquecedor Q3 e o Q5. Bom, primeiro, a construção do Q5, ela é com um quartzo, né, de maior resistência, o que diminui esse efeito de choque térmico e estilhaçamento do vidro, tá? Então isso é uma segurança a mais para aquele aquarista que é iniciante e não tem ainda a praticidade em lidar com o equipamento, tá? Outra coisa que eu acredito ser bem interessante, que vocês podem ver no detalhe, ó, o Q3, que é esse aqui, ele tem um sistema de resistência diferente do Q5. O Q5 ele tem uma construção diferenciada e isso confere sim uma durabilidade maior. Então, sempre que você for adquirir o seu aquecedor com termostato, você observa esses detalhes, a construção, né, do equipamento. Assim, pessoal, o aquecedor com termostato ele tem resistência. Resistência é um filamento aonde passa a corrente elétrica e que há o aquecimento, certo? Toda resistência, como a do seu chuveiro, tem vida útil, tá? Então você precisa ver aí sempre, observar o seu equipamento para que saiba que ele tem uma vida útil. Eu, Antônio, recomendo que você faça a substituição do seu aquecedor com termostato periodicamente. Qual que é o prazo que você vai fazer a substituição do seu equipamento? Depende do quê? Depende da região onde você mora. Se ela faz muito frio, por exemplo, e ele trabalha mais, vai reduzir, vai aumentar o desgaste da resistência e dos equipamentos eletrônicos, e isso vai reduzir a vida útil do seu equipamento. Então, eu coloco como base, como tempo base, na maioria das cidades onde tem clima tropical, a substituição a cada ano, tá? Então, eu sempre recomendo que você utilize o seu aquecedor com termostato e tenha um reserva, porque se você tiver um problema de queima da resistência, você pode fazer a substituição e não sobrecarregar e não expor os seus peixes a variações de temperatura. Essa é a função básica do aquecedor com termostato, garantir o equilíbrio do aquário. Outra vantagem bem interessante aqui, ó, que eu acho que eu devo ressaltar para vocês, né, é que você pode observar aqui nesse equipamento, no Q5, a chave seletora, né, ela é vermelha, tá vendo? E nós temos aqui, ó, a indicação, ó, dentro do próprio aquecedor, ó. Quando você ouve um clique, ó, você vê que ele desligou, tá? E aí, ó, aqui ele tá desligado, tá? Como você vai saber se o seu aquecedor está funcionando? Se ele está ali naquele exato momento aquecendo a água. Ele tem uma indicação em LED aqui que acende quando ele estiver aquecendo a água, tá? Ah lá, você vê aqui, ó, as ondas. As ondas de aquecimento, vendo? Por isso que tem que ter essa bomba, que tem essa circulação, porque senão só essa região fica muito quente e o outro lado do aquário fica mais frio. Por isso que você tem que pôr perto dessa circulação, para ter uma distribuição uniforme. Aqui, chegou, né? Na temperatura de 28 graus, eu baixo aqui, ó, e mostro para ele. Baixou de 28 graus, é para você ligar para subir e estabilizar em 28. Entendeu como que é simples?
Muita gente tem dificuldade para entender como que funciona o aquecedor com termostato e acaba queimando o equipamento, danificando o equipamento logo na instalação. Mas e a limpeza e o cuidado periódico que você deve ter com o seu equipamento? Pessoal, primeira coisa, aqui existe um circuito que detecta a temperatura, a variação de temperatura e aciona ou não aciona as resistências, certo? Então, o que está distanciando o sensor de temperatura que há dentro desse equipamento da água? O vidro, tá? O quartzo. O que o quartzo tem que estar? Limpo. Isso vai afetar a precisão do seu equipamento. Então você deve sempre fazer a limpeza periódica do seu aquecedor com termostato. Como que eu recomendo que façam a limpeza do seu aquecedor? Primeiro, você vai retirá-lo do aquário, mas você não vai retirá-lo na hora. Você desliga da tomada, espera uns 5 minutos para que ele fique na temperatura ambiente e não fique quente, porque ele aquece bastante, né? E se você tirar na hora, você pode quebrá-lo se a temperatura externa estiver mais fria ou mais quente, não sei, mais fria. Você pode dar esse choque térmico e a tendência é ele trincar na hora que você fazer isso. E tirou do aquário, o que você vai fazer? Pegar, tirar a ventosa aqui, ó, beleza, vamos tirá-lo aqui do nosso aquário. Ó, segura na extremidade e na ponta. Evita pegar nessa área que ainda pode estar levemente aquecida, tá? Com muito cuidado, você tira essa parte aqui, ó. Tira as ventosas e passa um perlon aqui, ó. Um perlon, uma manta acrílica. Passa em toda a base de acrílico. De acrílico não, toda a base de quartzo, para que você mantenha essa área, né, livre de algas que podem afetar a precisão do seu aquecedor com termostato. Outra dica importante para você que está aqui acompanhando esse vídeo, e eu gostaria de pedir para você aí seguir a Onda Aquários, que é a importadora desse aquecedor Roxin, tá? Com garantia, tá? Então, se vocês quiserem seguir lá, já dá essa moral para eles, para que eles possam trazer cada vez mais produtos de qualidade para o mercado. Outra dica importante, pessoal, isso é muito importante para você que tem SAMP. O sistema de filtragem SAMP tem uma área de evaporação muito grande dentro do filtro. Dentro do sistema SAMP, a parte do recalque é onde a água retorna para o aquário, é onde tem a maior evaporação. Toda a evaporação que tiver no aquário você vai ver ali, tá? Vai baixar o nível da água muito rapidamente. Às vezes você está no trabalho e isso, né, acontece e você nem percebe. Evaporou a água, o aquecedor funcionou sem água, ele vai queimar. Ele vai queimar a resistência e aí você vai ter problemas no seu aquário, tá? Sempre que você for instalar no SAMP, você vai instalá-lo na área que tem menor evaporação, tá? A parte que eu deixo é a queda do meu SAMP, onde não tem evaporação nenhuma ali, né? Que não baixa o nível da água, né? E aí eu mantenho tranquilamente. Ah, mas eu não tenho SAMP, como que eu vou saber, né? Bom, você deve deixá-lo submerso, tá? Esses aquecedores com termostato da Roxin são à prova d'água, então você pode submergi-lo sem nenhum problema. Pessoal, posso mantê-lo deitado? Vamos lá, vamos entrar aqui numa discussão que todo mundo faz, porque eu tenho peixe que vai querer desovar aí no meu aquecedor e tal, e não sei o que. Pode. Ah, mas eu quero deixá-lo escondido, eu não quero que apareça. Você tem opções de colocar rochas, decorações na frente, ele não vai aparecer. Ah, eu tenho fundo preto, ele vai ficar bem discreto no seu aquário. Ah, eu posso deixar lá próximo do meu filtro, escondido lá atrás do filtro? Posso.
Só que aí você vai ter sim perda de eficiência do aquecedor. Isso de qualquer marca, não é? Eu não estou falando aqui de uma marca específica, eu estou falando de aquecedor, tá? Nessa questão. Ah, mas eu quero o meu aquecedor que ele fique nessa posição aqui, por exemplo, ó. Tenho lá a cara disco, tenho a cara bandeira, quero que ele fique aqui no vidro inferior para evitar que o meu peixe desove no aquecedor. Posso fazer isso? Pode, mas você vai reduzir aí a eficiência do produto. Não é a melhor forma recomendada pelo fabricante na utilização do produto. O que eu recomendo para você? Se você for fazer dessa forma na sua criação, né, ou no seu aquário bottom bottom aí que você não tenha substrato e queira fazer a fixação dele dessa forma, você pode utilizar uma wattagem, né, maior. O recomendado é 1 watt por litro, tá? Se você utilizar dessa forma corretamente, tá? E se você for utilizar da outra forma, como muitos aquaristas utilizam, é você aumentar a wattagem por litro até você encontrar o seu equilíbrio, tá? Não é o que eu recomendo, mas eu sei que como aquarista a gente acaba fazendo isso para atender aí as nossas necessidades. Preciso passar também uma informação em relação ao aquecedor com termostato, em relação ao Q3. Quando a pessoa tira essa parte e vai fazer a limpeza do produto, né, que a gente precisa fazer a limpeza periódica, ela observa que tem aí, ou durante a instalação, ela observa que tem essa parte branca. Isso aqui é uma proteção para evitar que a parte interna se choque contra a camada externa e danifique durante o transporte. Então você não precisa retirar, não tem perigo de incêndio. Aqui muita gente fala, ah, mas tem um negócio aqui que vai incendiar. Não é, isso é uma proteção interna e deve ficar dessa forma, tá? Você não deve abrir jamais o seu aquecedor com termostato, primeiro porque você se expõe a risco de choque elétrico e segundo que você também perde garantia, tá? E eu quero saber se você está gostando desse conteúdo mais detalhado. Ele aplica para a maioria dos produtos aí, para a maioria dos aquecedores existentes no mercado, tá? Então você pode testar com o seu, testa e veja se deu certo, e se deu certo você volta aqui, tá? E me conta como é que foi a calibração. E se você já conhecia esse método, ou se esse vídeo acrescentou alguma informação nova, deixa seu like aqui para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para você e recomendar também para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação que eu estou fazendo aqui. Um dos principais problemas de você manter um aquário sem aquecedor com termostato, muita gente pergunta, pô, mas na minha cidade só faz calor e eu não vejo necessidade. Pessoal, a água do aquário, ela varia muito durante o dia, tanto para mais quanto para menos, depende muito da região e do clima que você tiver aí na sua cidade. O que afeta o animal, a saúde dos nossos peixes, é a variação. Então, utilizando um aquecedor com termostato no seu aquário, mesmo na época do verão, você tem o seu aquário estável e, consequentemente, os seus peixes mais saudáveis. Então eu recomendo que você utilize o aquecedor com termostato no seu aquário o ano inteiro, tá? Mas eu moro no frio, eu moro lá no sul e qual que é a wattagem ideal por litro? Aí você pode dobrar essa quantidade, tá? Então se o fabricante recomenda que você mantenha 1 watt por litro, você pode subir aí até 2 watts por litro. Ao invés de você colocar um de 100 watts, você pode colocar 2 de 50, tá? Não tem problema também. Eles podem funcionar aí paralelamente e vão funcionar com a maior eficiência possível, sim. Gostou dessas informações? Ela te ajudou a entender um pouco mais sobre o funcionamento dos aquecedores com termostato?
Se gostou, merece seu like, né? A gente está se empenhando aqui para trazer um conteúdo cada vez mais rico, detalhado, para que você, amigo aquarista, não tenha dúvidas na hora de adquirir os seus equipamentos para aquário. Tem alguma sugestão de vídeo que você queira saber sobre determinado produto de aquário ou qualquer pergunta sobre aquarismo? Deixa aqui o seu comentário, porque eu vou analisar aí o seu comentário e vou anotar todas as suas sugestões para trazer em forma de conteúdo para vocês aqui no nosso canal. Eu vou deixar também o link da Onda Aquários, tá, pessoal? Se vocês quiserem seguir lá a Onda Aquários no YouTube ou no Instagram, segue aí, porque lá também tem conteúdos exclusivos que a Onda produz para você. Você pode encontrar aí a linha Roxim nas melhores lojas de aquarismo do Brasil, nos maiores marketplaces e também nos melhores pet shops do Brasil, tá bom? Esse é o recadinho rápido, não tão rápido, do Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, trazendo uma luz para você da forma correta de utilização dos aquecedores com termostato Roxim. Um abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Se ele te ajudou, deixa seu like, para ajudar ele a chegar a cada vez mais pessoas, e compartilha também, para ajudar o nosso canal a continuar a crescer e trazer mais conteúdo para vocês. Um abraço para vocês, galera. Espero que vocês estejam muito bem. Cuidem bem dos seus peixes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.